aqui presencialmente, depois essa gravação, né, e os slides que a gente utiliza na aula ficam disponíveis lá na sala de aula virtual no Classroom, que todos vocês devem ter recebido o convite, né, no e-mail de vocês, ou eventualmente, se não receberam o convite, ou se receberam e não viram, podem entrar pelo portal do aluno também, entrando no site da QI, né, lá no portal do aluno, vocês identificam lá, dentro do portal do aluno, o ícone salas virtuais. Em salas virtuais, vocês escolhem a disciplina Economia e Mercado, e está lá o link da sala de aula no Classroom de vocês, tá? Isso já está há uma semana lá, tá? O convite foi enviado já faz bastante tempo também, né? Já faz mais de uma semana e já foi enviado mais de uma vez para o e-mail de vocês, que é o e-mail que vocês cadastraram na escola, né? De qualquer forma, se ainda não acessaram pelo e-mail, caminho, portal do aluno, ícone salas virtuais. Em salas virtuais, escolhe Economia e Mercado e vai aparecer ali o link da disciplina no Classroom, tá? E aí vocês vão ter acesso a tudo que a gente utilizar em aula. Os slides do contato pedagógico, depois os slides do conteúdo, vai estar lá no Classroom, vou deixar lá para vocês. Os vídeos depois de convertidos também vão estar lá no Classroom, né? Nos nossos exercícios de aula, tudo que for por no Classroom, vocês terão acesso, tá? Mas deixe-me começar pelo início, né? Porque alguns ainda não tiveram nenhuma disciplina, estão começando, né? E eu nem falei meu nome ainda. Eu sou o professor Luciano. Larissa levantou a mão, quer falar, Larissa? Pode falar. Eu sou da presencial, mas eu mandei ali no chat que meu filho tá doente e eu tenho até atestado, só que eu preferi não perder a aula, daí eu vou fazer essa online. A próxima eu vou Tá, para presencial de novo. tá. Te esperamos aqui presencialmente, tá, Larissa? Melhoras pro filho, Tá bom, senhor, obrigado. tá? Então, eu sou o professor Luciano, eu trabalho aqui na QI com as disciplinas, todas as disciplinas do primeiro ciclo e todas as disciplinas do segundo ciclo do curso de administração e RH, algumas da logística, algumas do marketing, né, algumas da contabilidade. Para quem está começando, o nosso curso é dividido entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo. No primeiro ciclo, a gente tem 6 disciplinas, no segundo ciclo, tem 5 disciplinas. No primeiro ciclo, todos do eixo gestão e negócios fazem as mesmas disciplinas. No segundo ciclo, aí fazem as disciplinas específicas do curso que escolheu. Tá? Então, aqui no primeiro ciclo, a gente encontra colegas do curso de contabilidade, marketing, RH, administração, logística, porque no primeiro ciclo, toda a base da gestão, que é comum, né, a todas essas grandes áreas de gestão. Então, independente, né, da nossa área específica, a gente precisa entender, né, de planejamento estratégico, de organização, sistemas e métodos, a gente precisa entender de direito e legislação. Olá, bom dia, seja bem-vinda. Precisamos entender de marketing, precisamos entender de várias bases, para que depois, nas especificidades, né, a gente já tenha todas as noções de como o eixo de gestão funciona. Tá? Então, ao todo, são 11 disciplinas. Quando é que a gente vai para o segundo ciclo? Depois de terminar todas as disciplinas do primeiro ciclo. Então, até hoje, quando alguns chegaram lá, perguntei, vai fazer disciplina de economia e mercado? Assim, é administração. Administração é o curso, né? Tá? A disciplina hoje é economia e mercado, que a gente está usando, certo? Antes, né, quem fez antes, fez a administração de marketing. Então, os ciclos, né, são disciplinas uma a uma, por vez. Bom dia. Que bom que voltou, né? Porque na administração de marketing tu fugiu, né? Que feio, hein? Não aceito mais isso, não foge mais. Eu sou formado em administração, depois eu fiz uma pós-graduação na área de eixo de gestão, e depois eu fiz uma outra pós-graduação na área de ensino. Além dos conteúdos que a gente vai trabalhar em aula de economia e mercado, eu tenho um canal no YouTube com outros conteúdos da área do eixo de gestão e negócios, inclusive algumas coisas específicas, né,
de administração, marketing, logística, RH, que estão lá no meu canal. Então, se vocês quiserem já, né, se antecipar, estudar e ter algum material, né, para ver, tem lá no meu canal. Mas hoje, sexta-feira, sempre das 9 ao meio-dia, durante essas 5 primeiras semanas, nós vamos ter economia e mercado. Quando terminar a economia e mercado, aí vem a próxima disciplina, então é uma disciplina por vez, tá? Sobre essa questão de divisão de ciclos, gente, como é que ficou para vocês aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Já sabia disso? Não sabia? Cri, 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 cri. Todo mundo já sabia que era assim? Claro, né? Tá lá no contrato, né? Então, se a gente lê o contrato, é uma coisa muito importante, né? A gente está contratando o serviço, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar lá no contrato, tem as disciplinas, né? A sequência delas, primeiro, segundo ciclo, tudo direitinho. Sendo que nós temos aula uma vez na semana, porque o curso de vocês é EAD. Duas modalidades de curso, né? Nós temos o EAD e nós temos o presencial. O EAD tem aula um dia na semana na escola e os outros 3 dias estudo EAD. No presencial, tem 4 dias na escola. Presencial tem aula segunda, terça, quarta e quinta. Presencial. Entre aspas, né? Por causa do coronavírus, o pessoal está tendo aula, né, online. Mas em situação normal, bom dia. Em situação normal, o presencial tem aula todos os dias na escola, né? O EAD, em situação normal, tem um dia na escola e 3 EAD, né? Que vai fazer os seus estudos, enfim, né? Tem avaliativa para fazer, vai ter exercícios, enfim, tem coisas para fazer EAD, tá? Isso consta no nosso guia do aluno, depois eu vou mostrar para vocês onde ele está lá no Moodle, tá? Os que estão conectando aos poucos aí no online, bom dia, pessoal. Estamos fazendo nosso contrato pedagógico, tá? Então, gente, vocês são EAD, né? Então, você tem que fazer uma divisão, né, de estudo para vocês que considere que não é só aula presencial. Ah, então vim na aula presencial e esqueço o resto, né? Tem que procurar organizar durante a semana algum momento, né, de estudo para vocês em casa. Pode ser de manhã, se vocês não trabalham no período da manhã, à tarde, à noite, algum momento, né? Reservar ali 1 hora, 2, para leitura. A apostila dessa disciplina de Economia e Mercado está disponível lá no Moodle para vocês, mas eu também já postei no Classroom, tá? E tem também as atividades, né, avaliativas lá no Moodle, que não é feito em aula, é feito, né, online, EAD, né, que é um outro momento que você tem que reservar, né, na semana de vocês para estar fazendo, tá? Então a gente vai conversar sobre o nosso calendário, um pouquinho sobre essas questões do processo avaliativo, atividades no Moodle, trabalho disciplinar, prova, e vou mostrar para vocês lá no Moodle onde vão estar as avaliativas. Aí eu vou acessar o Moodle aqui, a gente vai ver de forma direta, e vou acessar o Classroom para mostrar para vocês onde vai estar o trabalho disciplinar também, tá? Então não se preocupem, a gente vai ver esse passo a passo. Hoje, então, dia 13, depois do contrato pedagógico, todos os combinados, que a gente entendeu tudo como é que vai funcionar, nós vamos ter o conteúdo da aula 1 e 2, e correspondente a esse conteúdo da aula 1 e 2, vocês têm uma atividade avaliativa lá no Moodle, que é o nosso EAD, né? É onde vocês vão fazer as atividades avaliativas no Moodle. Tá? O endereço do Moodle direto é ead.qi.edu.br. Se quiser entrar direto no navegador da internet, é só digitar na barra de endereço e já vai cair direto no Moodle. Mas dá para entrar pelo site daqui, né? Entra lá, qi.edu.br, lá na aba Serviços, clica, vai aparecer o ícone do Moodle, clica no Moodle e vai acessar o Moodle também da mesma forma, tá? Então,
A atividade avaliativa 1, valendo 1 ponto, corresponde à primeira semana. Tá? Corresponde, então, ao conteúdo da aula 1 e 2. Vão ser 10 questões sobre esse conteúdo, que a gente vai trabalhar hoje na aula, que depois vai estar lá no Classroom para vocês, né? Essa própria gravação da aula, os slides da aula, e já está na apostila, porque a divisão da apostila é em aulas, né? Aula 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Então, é o conteúdo da primeira semana, tá? Depois a gente vai abrir o Moodle, né? Para ver onde estão essas avaliativas. Na semana que vem, dia 20/8, próxima sexta-feira, portanto, nós vamos ter o conteúdo da aula 3 e 4. Está lá na apostila, o conteúdo da aula 3 e 4, a gente vai ter em aula esse conteúdo, né? Vai ter os slides também para vocês, e vocês vão ter que fazer essa avaliativa 2 no Moodle, né? Valendo 1 ponto. O conteúdo é apenas o conteúdo da aula 3 e 4, né? São 10 questões para fazer lá, tá? Todas elas têm prazo. A gente vai ver esses prazos dentro do Moodle, tá? Na terceira semana, terceira sexta-feira, 27/8, conteúdo da aula 5 e 6, temos ali a avaliativa 3, também mais 1 ponto. Então, a gente está vendo que cada semana, né, corresponde um conteúdo e vai ter uma avaliativa. Claro que essa avaliativa não tem o período da semana para fazer, ela tem um período um pouquinho maior, né, para fazer. Mas eu recomendo que faça, né, na mesma semana. Por exemplo, teve aula na sexta-feira, né, o conteúdo, já aproveita o final de semana, né, está mais tranquilo, de repente a maioria não trabalha no final de semana, e faz a avaliativa daquela semana já no final de semana seguinte. Está fresquinho na memória, né, o conteúdo que a gente recém trabalhou em aula, né, vocês vão ter mais tempo, vão estar em casa, mais tranquilos, para olhar o material, a apostila, rever a aula ao vivo, ver os slides, né, e fazer esse processo avaliativo. Tá? Na quarta semana, quarta sexta-feira, a aula 4, com o conteúdo da aula 7 e 8 da apostila, a avaliativa 4, 1 ponto. São 4 pontos, então, já na primeira nota, né? A nossa média é dividida entre N1 e N2. Então, já tem aqui 4 pontos em 4 avaliativas, 1 ponto cada uma, né? 1 ponto por semana. Na minha primeira nota, N1, já tenho 4 pontos. Bom, para fechar 10 pontos, né? Faltam mais 6 pontos, né? Esses 6 pontos que faltam para fechar 10 vêm do trabalho disciplinar, tá? Ele vale 6 pontos, também na nota 1, tá? A entrega é até o dia 4/9, então tem bastante tempo ainda, né? É lá no outro mês, mas daqui a pouco chega, né? Então, não é entregar no dia 4, é até dia 4. Então, se quiser entregar antes, tranquilo. Ah, professor, já fiz nesse final de semana agora. Pode. Só a correção eu faço depois que todos entregam, né? Então quem entrega antes fica naquela ansiedade, quando é que vem o trabalho, quando é que vem o nosso trabalho? Mas é depois que encerra o prazo, eu corrijo o trabalho de todo mundo e aí já devolvo com nota, tá? A realização e entrega dele é no Classroom, também vou no Classroom, o trabalho aqui, e aí vão ter acesso a ele lá e eu vou mostrar como é que vocês editam e fazem o envio do trabalho, tá? Muito bem, 6 pontos do trabalho, temos 10 pontos na N1. Aí na quinta semana, a quinta sexta-feira, dia 10/9, nós temos a prova final da N2, que vale 10 pontos. É uma prova única, valendo 10 pontos. Tá? A partir daí, e cai todo o conteúdo da disciplina, né? Cai o conteúdo da aula 1 a 8, tá? São 10 questões. E aí nós temos, então, a N1 mais a N2, divididos por 2, para dar a nossa média. Então, se eu fiquei com 10 na N1, 10 na N2, 20, divide por 2, 10. Média final, 10, né? Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, média final, 10. Média mínima para aprovação, 6. Então, média para aprovação, mínima, tá? O mínimo é 6. Fiz lá a N1, fiz a N2, somei as duas notas, dividi por 2, deu 5.
reprovaria, então, por falta não, por nota, né? Porque não atingia a média mínima de aprovação. Então, neste caso, há ainda uma recuperação, entre aspas, que a gente chama de avaliação de substituição, tá? Que acontece no Moodle, dia 25/9, que é o segundo sábado subsequente ao encerramento da disciplina. Isso é padrão, né? Para qualquer disciplina, do primeiro ou segundo ciclo, se quiserem. Sempre, ao encerrar uma disciplina, no segundo sábado subsequente ao encerramento de qualquer disciplina, tem a prova de substituição para que ficaram abaixo da média 6. Uma repescagem, né? Para não reprovar, ainda tem mais uma prova extra para que eles ficaram abaixo da média. Quem ficou acima da média, nem vai aparecer lá no Moodle, né, a prova para fazer, é só para quem fica abaixo da média, tá? Então, nós temos as avaliativas da N1, né? 1, 2, 3 e 4, todas no Moodle. O trabalho disciplinar, entrega no Classroom. A prova no Moodle e a substituição, caso seja necessário, no Moodle. A prova dia 10/9, quem está em casa, online, né? Vai fazer lá pelo seu dispositivo, computador, celular, enfim. Nós, aqui, né, presencialmente, vocês também, né, podem fazer dentro do Moodle, né? Vem com o seu celular, não tem problema nenhum, faz diretamente dentro do Moodle. E é uma recomendação, inclusive, da escola que a gente não use o papel para fazer prova, né? A vantagem vai ser a mesma. Então, quem está online em casa tem acesso à sua apostila, né, os slides de aula, né, eventuais anotações do caderno. Então, para vocês que estão presencialmente aqui, também podem consultar a apostila, o caderno, né, os materiais de vocês no dia da prova. Só vão estar presencialmente aqui, né, para fazer isso, porque vocês estão na chamada do presencial. Então, além de ter o conteúdo, né, toda sexta-feira presencialmente, a prova também estarão aqui para realizar a prova, tá? Por meio eletrônico, né? Vamos abrir ali, vai ter as 10 questões, e vocês podem consultar a apostila, de repente está baixada no celular a apostila, né? Ideal. Alguns gostam de imprimir a apostila, né? Também é possível, né? Para usar como consulta e ficar à vontade, né? O que vocês quiserem usar as consultas na prova que estarão aqui presencialmente, tá? Muito bem. Então, antes de abrir o Moodle e mostrar as avaliativas, antes de abrir o Classroom, mostrar onde está o trabalho, sobre o calendário. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Tanto quem está presencial quanto quem está online. Boa. Tranquilo? Ninguém vai perder nenhuma etapa do processo avaliativo? Temos que combinar isso, né? Porque o mais comum é difícil reprovar. Mas tem uns que insistem. Ah, não fiz a 1, não fiz a 2, não fiz a 3, depois eu vejo como é que fica no trabalho. Aí vai lá e não faz o trabalho também, né? Já fica com 0 na N1, né? Aí vai fazer a prova, sai com uma nota ruim na prova, e aí, né, uma nota ruim soma com 0, divide por 2, né? Dá uma média ruim, né? Em geral vai para substituição. Não, trabalho disciplinar para entregar dia 4/9. Não, o trabalho é uma coisa e as avaliativas é outra, né? Então, as avaliativas a gente tem uma por semana. Todas elas têm um prazo individual para entregar. A gente vai abrir o Moodle, vai mostrar onde estão as avaliativas e a gente vai ver os prazos. Cada uma delas tem um prazo. São avaliativas. Em relação ao trabalho, que foi o que tu perguntou, o trabalho é um só, vale 6 pontos, a entrega no Classroom até o dia 4/9. Tá? Então, a nota N1, né, são 4 avaliativas no Moodle, cada uma tem um prazo independente, mais o trabalho disciplinar que vale 6, que entrega até o dia 4/9. Essa é a N1. A N2 é só uma prova valendo 10 pontos, que acontece no dia 10/9. Tá? E o calendário com essa estrutura toda depois vai estar disponível, já está, na verdade, para vocês lá no Classroom, porque eu já tinha postado antes, né? E vai estar disponível aqui no nosso contrato pedagógico para vocês reverem, tá? Muito bem. Então, vou compartilhar com o pessoal que está online a nossa tela do site da QI. Ellen mandou no chat a N1. A N1 você passou na aula 1. A aula 1 é hoje. Estou passando agora o contrato pedagógico. Ainda não foi feita
Nenhuma atividade avaliativa, acredito. Não, pelo menos acho que ninguém fez, né? Porque a gente está tendo a primeira aula agora, Ellen. Não pôde participar da primeira reunião. A primeira aula é hoje, Ellen. Não sei se está falando da aula beta, que é as boas-vindas. Aí as boas-vindas não é aula, tá? As boas-vindas é um geral que a escola faz com os alunos que estão começando o curso. A primeira aula é hoje, tá, Ellen? Então, gente, a partir do site daqui, a gente vai fazer o acesso ao Moodle, principalmente para aqueles que nunca acessaram, estão começando, né, na primeira aula. Acredito que na aula de boas-vindas já tenha sido demonstrado, né, para aqueles que participaram da aula, como fazem o acesso no Moodle, mas a gente faz de novo, tá? Então, no site da QI, qi.edu.br, eu vou na aba Serviços, lá no topo. Clicando na aba Serviços, vai carregar alguns ícones, e aí tem ali, né? Moodle da faculdade, Moodle do curso técnico, Moodle do curso inglês, tem o portal do aluno, tem a biblioteca virtual. Então, como a gente quer ver as avaliativas, a gente não vai acessar o portal do aluno. No portal do aluno tem o Moodle, tem as salas virtuais, tem histórico e frequência, tem um monte de outras coisas. Então, a gente vai entrar direto no Moodle, tá? Vou clicar aqui em Moodle dos cursos técnicos. E vai abrir a página de login. Né? Essa página de login direto do Moodle é o endereço que eu falei para vocês, o ead.qi.edu.br, que eu tinha colocado aqui no quadro. Tá? O que vocês precisam fazer para acessar? Digitar o login e senha de vocês. O login é o RA, a senha, para quem nunca fez um acesso, é a data de aniversário. Se já acessou uma vez com a sua data de aniversário, provavelmente já alterou essa senha, né? Então, acessa ali com RA e senha. Eu vou colocar um RA de aluno e a senha. A partir disso, está conectado no Moodle de vocês, tá? Vocês podem conferir o nome de vocês lá no canto superior direito, né? Na setinha. Quando vocês estiverem conectados, vai aparecer o nome de vocês lá no topo, tá? Já nessa primeira tela, pelo touch do celular ou scroll do mouse, vocês vão procurar as disciplinas. Quem já fez disciplinas antes, vai ter, além da disciplina de agora, Economia e Mercado, tem as disciplinas anteriores, né? Quem já fez marketing, vai aparecer marketing ali, quem já fez TGA, vai aparecer TGA também, né? Quem era aluno do ano passado ainda, né? Tinha trancado alguma disciplina e voltou agora esse ano, né? Vai ter aquelas disciplinas do ano passado aparecendo ali. Inclusive, para aqueles que trancaram o ano passado, tá? E não fizeram a disciplina de Economia e Mercado ano passado, vai aparecer ali uma Economia e Mercado, né, barra 2020. Então, cuidado, né, se tem alguém assim nesse caso, para não entrar na disciplina errada, né, porque do ano passado já vai estar com todas as avaliativas fechadas, tá? Tem que entrar em Economia e Mercado 2021, tá ali, ó, Economia e Mercado 8/2021. Então, clicando ali, já vai carregar essa nossa disciplina que a gente está começando hoje. Camille levantou a mão, pode falar, Camille. Ali no portal do aluno, quando eu abro, aparece o nosso Moodle que a gente usava na matéria anterior como repositório, e aí tem um Moodle para usar a partir de agosto. Não sei se foi só comigo que aconteceu. Então não aparece as matérias antigas, só Economia e Mercado para mim. Tu fez o acesso no Moodle como eu demonstrei aqui agora, Camille? Uhum. Eu não sei se é porque eu troquei de filial, e aí mudou. Pode ser. Aí, nesse caso, tá? Em questão de configuração de sistema, aí tu tem que entrar com um chamado na escola, né? Ou liga direto para a escola, ou aqui no Moodle, né? Como tá vendo na tela, eu acho que eu não compartilhei com vocês essa tela, hein? Vai aparecer na tela a secretaria online. Aí tu pode clicar em secretaria online e pedir um auxílio para as meninas, tá? Tá tudo certo, parece ali as atividades que tem para fazer avaliativos e tudo mais, só achei estranho, assim, ter ficado aquelas matérias como repositórias e ter aberto o Moodle para agosto, né, para usar a partir de agosto. Uhum. Para mim aconteceu isso também. Então é geral. Pode ser. Mas eu vou sair e vou mostrar de novo para vocês como é que eu entrei, né, e para vocês verem que a configuração, tá, se tiver tudo certinho no perfil, acontece que nem aconteceu nesse acesso. Então, se tem algum problema na configuração,
recomendo, entre em contato com a escola, não deixa nesse formato, que pode dar algum erro, tá? Então, no site da QI, qi.edu.br, eu cliquei em serviços, tá? Depois cliquei aqui em Moodle dos cursos técnicos, aí acesso, RA e senha, tá? Ele carrega desse jeito, né? Aparece o nome da escola, no topo lá o nome do aluno que está conectado e embaixo as disciplinas, tá? Procura a disciplina de Economia e Mercado 8/2021, estamos começando agora em agosto de 2021, clica nela e pronto. Carrega ali guia do aluno, conteúdo e vai aparecer as avaliativas. Se não tiver aparecendo assim para vocês, tá? Tiver alguma coisa desconfigurada, entre em contato com a escola, que eles abrem um chamado para o suporte e fazem o ajuste para vocês, tá? Pelo menos a Camille relatou que aconteceu isso com ela, e mais um colega, né? Tá? Então peço para quem aconteceu isso, entrar em contato com a escola para ver o que pode estar desconfigurado, e eles fazem um suporte lá para ajustar. Tá, Camille? Certo. É que eu acho que como teve atualização, né, do Moodle, eu não sei se teve alguma interferência nisso, mas entrando pelo site também e clicando ali no Moodle Técnicos, aparece a mesma coisa também, só a matéria de economia e mercado e os outros repositórios. Isso, foi atualizado, tá? Mas já está todo configurado. Uhum. Já é para estar assim, desse jeito que eu estou mostrando na tela. Se não tá, então tem alguma coisa errada, então entre em contato com a escola, tá? Tá bom. Muito bem. Então, estamos conectados ali em Economia e Mercado, 8/2021. Nós vamos ver, então, semana 2, 3 e 4, onde estão as avaliativas da N1, né? Cada avaliativa um ponto, cada uma delas tem um prazo para fazer. Então, bom dia, tudo bem? Economia e Mercado? É aqui mesmo, então. Seja bem-vindo. Então, logo no início, aparece ali guias e planos, tá? Tem o guia do aluno. Recomendo que vocês abram e deem uma olhadinha no guia do aluno. Qualquer disciplina que vocês fizerem vai ter o guia do aluno. Tem informações ali, né, a respeito do que vocês devem fazer de estudo durante cada semana, principalmente para quem está começando, né, é aluno novo, é importante, né, abrir o guia do aluno e dar uma olhadinha nas informações, tá? Aqui o objetivo é só mostrar que ele está ali e que vocês podem se guiar, né, semana a semana, os estudos de vocês através do guia do aluno, tá? Ele mostra as avaliativas, 1, 2, 3 e 4, o prazo de cada uma delas, tá? Mas eu vou usar o próprio ambiente ali, né, para mostrar para vocês onde estão os prazos. Opa, saí. Eu sou muito bom nisso, eu saio das coisas, né, e não aviso ninguém. Muito bem. Então, depois do guia do aluno, plano de ensino, vem alguns materiais complementares, a apostila, que já está lá no Classroom para vocês. Dentro da semana 1, o que importa para nós é o processo avaliativo. Então, ali, nesse momento, aparece a atividade de apoio e a atividade avaliativa. Então, é importante a gente fazer a distinção entre as duas coisas. O que vale nota? Chama avaliativo. Atividade de apoio vale nota, professor? Não, né? Ela é de apoio. Se fosse avaliativa, eu chamaria avaliativa. Que é uma pergunta muito frequente, gente. O pessoal sempre pergunta, né? Atividade de apoio vale nota, professor? Não, né? Atividade de apoio é apoio, avaliativa é avaliativa, então se chama avaliativa, vale nota. Então, vale ponto, né? Então, temos aí a primeira avaliativa, tá? Um pontinho que corresponde ao conteúdo da aula 1 e 2, né? Primeiro pontinho. E vejam, logo abaixo da avaliativa, tem ali que ela foi aberta segunda-feira, 9 de agosto. Então, essa disciplina de Economia e Mercado, né, já começou segunda-feira. Teve turma que teve EAD, teve segunda-feira. Teve turma do EAD que teve aula na quarta, na terça. Teve turma que teve aula na quinta. E vocês é hoje, sexta. Então, abre na mesma semana para todas as turmas, tá? E vai até segunda-feira, dia 23 de agosto. Então, tem um prazo relativamente longo aí, né, nessa avaliativa 1. O que eu recomendo? Fazer logo em seguida, né? Já teve a aula feira, já no final de semana faz, porque está na memória, né? A gente recém viu esse conteúdo, né? Tá todo mundo mais tranquilo, tá no final de semana, né? Teve aula na sexta, sábado, domingo,
né, para fazer essa avaliativa, tá? Atenção, gente, que a avaliativa, ela tem um arquivo em PDF e tem um questionário online. O que a gente faz primeiro? Primeiro abre o arquivo em PDF. As mesmas 10 questões que estão no questionário online estão no arquivo em PDF. Só que o arquivo em PDF, né, não tenho tempo para fazer, né, então eu posso abrir hoje, né, o questionário em PDF, as 10 questões, pesquisar a apostila, rever o conteúdo da aula, rever os slides do professor, rever os exercícios de aula, pesquisar e montar meu gabarito. Então, na avaliativa 1, abri o arquivo em PDF, né, da avaliativa 1, tem lá 10 questões, 1, 2 e assim por diante, até a 10ª questão. Estudei na apostila, revi a aula ao vivo, ou lembro, né, daquilo que o professor ensinou, anotei no caderno, enfim. E aí vou lá e vou marcando, né, número 1, é a alternativa A, número 2 é a B, número 3 é a C, e assim por diante. Estou com o meu gabarito pronto. Só tem que cuidar para fazer isso dentro do prazo. Aí abro o questionário online, né, e vou lá e marco, né, as minhas alternativas, são as mesmas questões, né. No final, salvar e enviar, e automaticamente o sistema já vai dar a nota que vocês ficaram. Se tiver acertado todas, né, o sistema já vai dizer para vocês lá, 1 ponto na avaliativa 1. Né. Se acertou 8, bom, 0,1 cada questão, vai ficar com 0,8, né? Então, vocês vão saber sempre, né, qual a pontuação que ficaram em cada avaliativa, tá? Sempre desse jeito, tá, gente? Então, claro, ó, se clicar direto no questionário online, aí tem 1 hora para fazer, aí daqui a pouco, estou procurando na apostila, estou procurando ali, daqui a pouco fechou o tempo e eu, né, não consegui ainda fazer. É uma tentativa só o questionário online. Não tem uma tentativa. Por isso tem o arquivo em PDF, que são as mesmas questões, tá? Então, eu vou abrir ali o questionário online. Ao clicar no questionário online, ele mostra de novo, né, o prazo. Tem algumas instruções ali para realizar. E diz ali, tentativa permitida, uma só. Como já teve turma que começou segunda, terça, quarta, teve turma na quinta, alguns corajosos, né, já tentaram fazer. Então, 59 alunos já fizeram tentativas de responder esse questionário online, da avaliativa 1. Tá? Então, a minha turma, provavelmente, da segunda-feira, né, já fez, né, ou alguns deles já fizeram, né, sendo que esse questionário online e esse prazo é o mesmo para todas as turmas que estão fazendo economia e mercado, seja aqui na Alberto Bins, na filial 4, ou qualquer outra filial da QI, fazendo economia e mercado, todos, aí 600, 800, 1.000 alunos que estão nessa disciplina, vão estar fazendo essa atividade avaliativa nesse prazo. Quando encerrou o prazo, encerrou para todo mundo igual, para todos os alunos de todas as escolas que estão fazendo economia e mercado, tá? E não tem como fazer de novo, né? Então, é uma tentativa só, então, muita atenção, abram primeiro o arquivo em PDF, para depois fazer o questionário online, tá? Então, essa foi a primeira avaliativa. Na semana 2, sexta-feira que vem, a gente vai trabalhar o conteúdo da aula 13 e 4, e a gente tem ali, de novo, a atividade de apoio 2 e a avaliativa 2. Atividade de apoio é para reforçar o estudo, é mais um material para vocês terem, né, enfim, fazer pesquisa, estudar, reforçar o conteúdo que a gente está tendo em aula. A avaliativa que vale nota. Então, nós temos aí a segunda avaliativa, mais um ponto, tá? Conteúdo dessa avaliativa aí é o conteúdo que a gente vai ver na aula 3 e 4. E, de novo, abre o arquivo em PDF primeiro, monta seu gabarito, depois abre o questionário online, responde, clica em salvar e enviar, e já vai dar sua nota automaticamente. Qual é o prazo? Está sempre ali, ó. Ou abre o guia do aluno e anota no caderno os prazos, ou sempre que quiser abre e olha, está no prazo ainda para fazer a 2. A 2 abre dia 16 de agosto e fecha dia 30 de agosto. Tem que fazer dentro desse prazo. Inclusive tem um horário que encerra, né? Dia 30 de agosto fecha às 23h59. Então meia-noite já vai ter fechado. Né? O prazo é mais ou menos longo, né? Então, tem aí dias, né? Entre um e outro para fazer, né? Então é bem tranquilo. São 10 questões também e é o conteúdo da aula 3 e 4, tá? Lá na semana 3, aí nós vamos ter o conteúdo, né, da aula 5 e 6 e vai estar ali então para vocês a nossa terceira avaliativa da N1,
valendo 1 ponto. O conteúdo, né, é o conteúdo da aula 5 e 6, são 10 questões. Tem também uma atividade de apoio 3, e aí a avaliativa 3 primeiro abre o arquivo em PDF, depois entra no questionário online e faz o envio das suas respostas. Prazo, o mesmo prazo da avaliativa 2. A avaliativa 3 também vai do dia 16 até o dia 30. Tá? Semana 4, conteúdo da aula 7 e 8, e está ali a nossa avaliativa 4 com seu respectivo prazo. Então, avaliativa 4, mais um ponto, conteúdo da aula 7 e 8. Prazo dela, abre no dia 23 e fecha no dia 6. Tá? Arquivo em PDF primeiro, monta o gabarito, depois abre o questionário online. Certo? Muito bem. Isso são os primeiros 4 pontos, né, da N1. Depois a gente tem mais 6 pontos, né, para somar com esses 4, que são o trabalho disciplinar lá no Classroom, que é a nossa sala de aula virtual. Eu vou abrir e depois mostrar para vocês onde vai estar o trabalho, como é que vocês vão fazer para fazer o envio dele, tá? Nesse momento agora a gente abre um parênteses, né, para mostrar para vocês no Moodle que a atividade avaliativa final da N2, tá? Ela é no Moodle e aparece logo abaixo das 4 semanas das avaliativas da N1, tá? Então, a nossa N2, que é a prova final, que vale 10 pontos, vai aparecer apenas no último dia da disciplina, nossa última sexta-feira, para vocês aqui nesse espaço, a atividade avaliativa final. Quando ela estiver configurada, ela vai ser postada nesse último dia, né, às 9 horas da manhã vai estar disponível para vocês, tá? E vai aparecer aqui nesse espaço. Como eu disse para vocês, tem turmas segunda, manhã, tarde, noite, quarta, quinta, sexta, né? E aí vai aparecer todas as provas aqui, de todas as turmas, de todos os dias da semana. Vocês vão ter que procurar a de vocês, né? Então, tem turma segunda, né? Manhã, noite, turma terça, manhã e noite, turma quarta, manhã e noite, turma quinta, de noite, e a sexta, manhã, que é a turma de vocês. Então, muita atenção, tem algumas situações que acontecem nesse dia, né? Professor, eu estou tentando entrar na prova e não consigo, já tentei numa, tentei noutra, tentei umas 3 ali, nenhuma abriu. É porque não clicou ainda na sua. Vai tentando até achar, porque geralmente que não leu, né? Porque sempre vai dizer ali qual o dia e o turno, né? Mas o pessoal fica, no dia da prova, dá um tilt, né? A galera fica meio apavorada. Então, às vezes acontece isso, né? Então, ressalto, gente, sempre vai dizer ali, né? O dia da semana e o turno. Vocês é sexta-feira de manhã, então, né, vão com calma ali na hora, né, de fazer a prova, dá uma lidinha, com tranquilidade. E geralmente quando começa assim, né, depois na hora de fazer a prova vai ser do mesmo jeito, nem vai ler a questão direito, né? Já vai marcando, vai com calma, respira, né? Flow, toma um chazinho de camomila primeiro, né? Acalma os ânimos para fazer a prova, tá? Então, prova é no Moodle, no último dia da disciplina, tá? Ela tem um código, inclusive, justamente para ajudar vocês a não cometerem essa gafe de fazer a prova, né? Da outra, do outro dia da semana ou de outra turma, tá? Por isso que o pessoal diz assim, ó, tentei entrar e não consegui, porque né, tem um código, e não é o seu código de prova, né? Por isso que não consegue entrar. Quando clica no dia certo, né, vai inserir o código de prova certo e vai conseguir acessar a prova. O código da prova é passado para vocês no último dia, né, no dia da prova, tá? Vocês que vão estar aqui presencialmente, eu vou colocar no quadro aqui, o código de prova para vocês fazerem. O pessoal que está online, eu mando pelo Classroom o código, tá? Logo depois, mais abaixo, por último, está a atividade de substituição. Lembra que eu falei no início para vocês? Somou N1 mais N2, dividiu por 2 e não deu a média 6, deu abaixo, reprovaria por falta. Mas ainda tem, né, uma solução, uma salvação, que é a prova de substituição, tá? Que acontece no segundo sábado subsequente ao encerramento da disciplina, tá? 9 horas da manhã, sábado, acesso Moodle, vai aparecer aqui a prova de substituição somente para quem ficou abaixo da média. Acredito que aqui não vai acontecer com ninguém. Eu espero isso, desejo. Já estou em preces, né, em orações aí por vocês, porque essa é a minha parte, né? Eu acredito em vocês e vocês fazem a parte mais difícil, que é estudar e fazer a prova, né? Eu sempre fico com a parte mais fácil, tá?
Então, gente, no Moodle é isso. Perguntas, dúvidas? Tranquilo? Eu sei que, às vezes, para quem está começando, é muita informação, né? Depois rever esse vídeo, né? Está sendo gravado, rever esses slides, tá? Que a gente esquece. Quando é muita informação, né? Agora ficou claro, tranquilo. Aí passou um dia, dois, como é que era mesmo, né? Aí depois tem essa gravação, tem os slides para vocês verem, tá? Pessoal que está online, alguma pergunta, alguma dúvida sobre as atividades no Moodle, processo de acesso, como é que ficou? Tranquilo? O pessoal que está online está... Não sei se alguém está... Tudo certo, senhor. Certo, Lucas? Valeu. Não sei se alguém estava tentando falar, mas os microfones estão todos fechados, né? Eu queria falar. O tempo de prova de economia e mercado... Teu áudio está bem baixinho, Camille. Não sei se tu consegue colocar o microfone mais próximo ou aumentar o volume. Tá, vou tentar de novo. O tempo de prova de economia e mercado é o mesmo tempo das outras matérias também, né? 45, se eu não me engano. O tempo de prova, quando tem cálculo, geralmente é um pouquinho maior. Deve ser 1h30. Dá uma olhadinha. Às vezes no guia do aluno a escola já coloca o tempo da prova final, mas não sei se nessa já tem. Às vezes tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nesse guia do aluno aqui não está estipulado o tempo da prova final, né? Mas geralmente é 1h30, tá? Quando tem cálculo, tá? Mas aí eu vou ficar sabendo perto do dia da prova e aí no dia das instruções eu passo para vocês o tempo de prova, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então vamos voltar lá para o nosso contrato pedagógico. Então, disso que a gente estava falando no início, né? A gente já falou das 4 avaliativas, da prova e da substituição. O que falta? Falar dos 6 pontos da N1, né? Para completar os 10 pontos, porque estão aqui os 4 pontos que a gente faz lá no Moodle, falta os 6 pontos do trabalho, né? Que a gente faz no Classroom. Tá? Relembrando, para quem chegou depois, né? O Classroom é uma plataforma, a sala de aula virtual, que já foi enviado para vocês o convite. Acredito que todos receberam, devem ter acessado pelo convite que foi enviado para o e-mail. Caso não tenham acessado ainda, né? Não viram o e-mail, caiu na caixa de spam, acessa o portal do aluno. No portal do aluno, clica no ícone Salas Virtuais. Dentro de Salas Virtuais, escolhe Economia e Mercado e vai estar ali o link da sua sala de aula do Classroom, tá? É onde vai aparecer o trabalho disciplinar para vocês. Ainda não está aparecendo porque eu ainda não postei, né? Esperei esse momento para a gente falar a respeito. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela do Classroom com vocês, para a gente conversar a respeito. Bom, então estou compartilhando a tela do Classroom. Logo que a gente acessa o Classroom, a aba ativa no Classroom é sempre a aba Mural. Estou acessando pelo celular, estou acessando pelo computador, abre sempre na barra Mural. Aparece o título da disciplina, o nome do professor, o dia e horário da aula, e na parte das mensagens, no topo aparece sempre a mensagem mais recente. Ele funciona mais ou menos como uma timeline de uma rede social, essa aba Mural. Claro que não tem os algoritmos da rede social, né? Que eles não aparecem em sequência cronológica, eles vão apresentando de acordo com os nossos interesses, né? Mas no Google, né, Classroom, não tem esse algoritmo. O que acontece então? Aparece em ordem cronológica. Qual foi a última postagem? O link da aula ao vivo, para o pessoal que está online conectar. Antes disso, abaixo eu tinha postado a apostila. Um pouco antes, né, eu tinha mandado uma mensagem para vocês. O calendário, né, que a gente conversou agora, foi postado no dia 6 de agosto. Já tinha postado o link do canal também, para vocês já irem dando uma olhada em alguma coisa. Agora, quando eu postar o trabalho disciplinar para vocês, vai ficar aparecendo aqui no topo do mural o trabalho. E tudo que eu for postando, vai aparecendo, né, primeiro no topo e depois, claro, vai descendo. Então vai chegar um momento que vai ter muita coisa no mural. Ah, professor, eu quero procurar os exercícios da primeira semana, os exercícios da segunda semana, tem que ficar procurando no mural? Não. Na barra Atividades,
as coisas ficam organizadas por tópicos. Ah, o calendário foi lá, né? Antes até de começar as aulas. Né? Tem que ficar procurando, ali, passando touch no mouse na tela, ou scroll no site pelo computador. Vai direto na barra atividades e procura o tópico calendário, ou o tópico contato pedagógico, vai ter postado para vocês ali. Exercícios de aula, que depois a gente vai fazer, vai estar tudo dividido por tópicos, tá? Os exercícios de aula, os slides, vídeos, apostila, e vai estar também o trabalho disciplinar, que ainda não está aparecendo, vai começar a aparecer agora, porque eu vou postar para vocês, tá? Então, está postado ali já o trabalho disciplinar, que vale 6 na N1, e que vocês têm até o dia 4/9 para fazer a entrega. Somadas as avaliativas lá do Moodle, semana 1, 2, 3 e 4, dá os 10 pontos da N1, tá? Então já está ali, postado para vocês. A partir disso, clicando ali no símbolo do trabalho, vai aparecer o arquivo. Esse arquivo é no formato Google Documentos. Ah, professor, mas eu não tenho Word instalado no computador, não tenho Word no celular, não precisa, né? Ele já é no formato Google Docs. Então, ao clicar no arquivo do trabalho disciplinar, ele já vai abrir no formato de documentos do Google. Vejam que ele abriu numa página, né, do navegador da internet. Não tem nenhum aplicativo instalado para abrir. Ele abre automaticamente dentro da plataforma do Google, tá? Dá para fazer dentro desse arquivo, editar tranquilamente sem ter, né, o Word instalado no computador ou no celular. Eventualmente, alguns dizem, professor, eu não consigo editar esse arquivo, encontra algum problema, né? Quer fazer um meio externo, depois salvo em PDF e adicionar aqui, também pode adicionar, mas não seria necessário, né? Que é bem simples de fazer, né? Eu só cliquei, ele abriu, ele está editável, né? Está ali o cursor, tudo que eu digitar aqui vai sendo registrado, tá? Então, vejam, tem um cabeçalho onde vocês vão colocar o nome do professor, nome do aluno e a data de entrega, tá? Deixa eu ampliar a tela aqui para ficar melhor para todo mundo ver. Lá no topo, onde eu coloquei o cursor do mouse, aparece lá ver status do documento. Vejam que tem uma nuvenzinha e tem um V dentro. Tudo que eu fizer vai sendo salvo e essa nuvenzinha vai mostrando ali, ó, salvando, documento salvo. Então, onde diz aluno, eu vou digitar uns caracteres ali, vejam lá em cima. Salvando, alterações salvas no Drive. Então, tudo que eu digitar, automaticamente vai sendo salvo ali. Digitei meu nome, nome do professor, digitei a data de entrega, digitei as minhas respostas, vai salvando, tá? Quem faz pelo celular, que às vezes encontra alguma dificuldade, né, de editar, precisa pelo menos, né, ter o Classroom instalado e o Google Drive instalado. O Google Drive dá automaticamente acesso, né, aos documentos do Google, tá? Geralmente quem tem dificuldade é porque tem o Classroom instalado, mas não instalou o Google Drive, tá? Geralmente é isso que acontece, tá? Quem faz pelo computador é direto, não precisa nem ter, né, Google Drive instalado, que agora tem uma versão, né, Google Drive para computador, tá? Vocês vão encontrar ali a descrição do trabalho, que resumidamente fala de um artigo, né, que é feito por um instituto de pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, sobre como é que está a cesta básica, a inflação, né, na nossa economia gaúcha, enfim, as variações de preço que aconteceram nos últimos meses, alguns detalhamentos sobre, tá? E é esse arquivo que vocês vão utilizar para ler, pesquisar e responder as 9 questões do trabalho, tá? O formato de entrega, a nossa entrega do trabalho disciplinar, ela é individual, mas vocês podem fazer, eu quero fazer em dupla com um colega, tudo bem, faz. Elaborar pode ser feito em dupla, ou individual, quem quer continuar individual. Mas na hora de entregar, cada um entrega o seu. Eu fiz em dupla com um colega. Bom, cada um entra no seu Classroom e faz a sua entrega. Vai ser as mesmas respostas, não tem problema, a nota é individual, né? Eu vou abrir o arquivo, está aí o nome da pessoa que entregou, vou atribuir a nota, e vai no perfil desse aluno, ele vai receber, né, o resultado com a nota, tá? Então, por isso que é a entrega individual. Mas, quer fazer uma dupla? Não tem problema nenhum. Só cada um da dupla faz a sua entrega no seu Classroom, tá?
Critérios de avaliação a gente já falou, né? Vale 6 pontos. O prazo de entrega está combinado, 4/9. Né? Enquanto for 4/9, está valendo, né? O pessoal pergunta, 4/9 até que hora? Bom, 4/9 até dia 20, até 23h59, né? Depois da meia-noite vira para 5, né? Então até ali. Onde está esse arquivo, né? Que a gente vai ler para responder as questões, tá? Estão aqui nesse link. É um link da URGS, né? Onde tem um boletim atual, né? De julho de 2021 sobre o processo inflacionário aqui na nossa região. Enfim, que vocês vão ler. Para responder 9 questões que estão logo abaixo, tá? Então aqui eu tinha digitado alguma coisa. Digamos que eu tinha aberto já esse arquivo e já tinha colocado a primeira resposta. Fechei o arquivo. Abri de novo. Está ali a minha resposta. A resposta que eu já tinha colocado. Porque se eu quiser fazer a primeira questão, fechar, e depois abrir de novo para continuar fazendo a 2, a 3 e a 4, o que eu digitei na primeira ficou salvo. Por isso que está ali ainda, aquilo que eu tinha digitado. Se eu deletar também, é a mesma coisa. Deleto, está lá salvando lá em cima, alterações salvas. Então, se eu apagar alguma coisa do arquivo, quando eu abrir de novo depois, já não vai estar mais ali. Tá? Então, tudo que vocês fizerem, ou do arquivo, vai ser salvo. Depois que fechou, não volta mais. Se o arquivo está aberto, eu deletei alguma coisa, faz lá, Ctrl Z, e volta a minha resposta, né? Ou aquilo que eu tinha digitado, né? Funciona com aqueles comandos básicos que já vocês devem conhecer alguns, pelo menos, né? No Word normal, né? Tá? Então, digitei já a primeira resposta, aí fui lá, fiz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a 9. Tá pronto o trabalho, digitei, né? Todas as 9 respostas. Aí eu posso fechar esse arquivo para fazer o envio dele, tá? Bom, não está tudo pronto ainda, então fecho o arquivo, depois amanhã abro de novo, respondo a 3, a 4, depois da manhã eu respondo de novo, a 8, até a 9. Bom, aí terminou, está pronto. Agora sim. Então, enquanto não tiver as respostas todas prontas, não vai fazer o envio. Porque se fizer o envio antes, tá? Fiz a 1 e a 2, cliquei em entregar. Bom, o arquivo eu vou receber com aquela versão. Né? E tudo que vocês fizerem depois de ter clicado em entregar, vai aparecer só no perfil de vocês, porque para mim não vai aparecer. Vocês já enviaram aquela versão com a primeira e a segunda resposta. Então faz o envio só depois da última resposta. Tá? Então vocês vão ver que todas as 9 questões falam, né, sobre esse arquivo que vocês vão. Tá? Terminado, fiz as 9 respostas, fechei o arquivo. E aí, no perfil de vocês, perfil do aluno, quando vocês clicarem em ver atividade, vai aparecer uma outra tela, no campo superior direito, os arquivos de vocês, e embaixo um botão. Dentro desse botão diz assim, entregar. É nesse que vocês vão clicar para fazer, então, o envio. Tá? Não façam isso antes de terminar as 9 questões. Tá pronto, fechei, ver atividade, vai aparecer o botão entregar, clique em entregar. Não consegui fazer nesse arquivo Google Documentos. Tentei editar pelo celular, não consegui. Tá, não tem problema. Então pode, em cima desse botão, aparece ali um mais e diz assim, adicionar. Vai clicar em adicionar e puxa o seu arquivo externo. Eu fiz no Word e salvei em PDF. Eu fiz no bloco de notas e salvei em PDF. Bom, aí clica em adicionar, vai abrir a janelinha lá para puxar o arquivo do seu computador, do seu celular, e vai carregar, vai ficar carregado aqui, depois clica em entregar, vai ser enviado para mim igual da mesma forma. Então também tem essa outra opção, tá? Mas como vocês viram, é bem simples, né? De editar, fechar, clicar em ver atividade e entregar. É só em casos excepcionais, né? Que alguém não consiga fazer a edição direto dentro do Google Documentos, tá? Sobre o formato de entrega do trabalho, ficou tudo entendido? Alguém quer fazer uma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo? Tá. Então já está postado e vocês já conseguem ver ele ali, né, no Classroom de vocês, tá? Pessoal que está online, alguma dúvida, alguma pergunta?
Camille colocou tudo certo. Legal, Camille. Tudo ok. Tá ok. Valeu, Igor. Tudo tranquilo. Obrigado, Tati. Então, vamos voltando para o nosso contrato pedagógico. Então, agora já falamos de todos os elementos, né, que estão presentes aí no nosso calendário, né? Todo o processo avaliativo já foi tratado. Então, seguindo adiante, reforçando para a memória daqueles que estão começando, né? O processo avaliativo da N1, avaliativa 1, 2, 3 e 4. Prova final da N2 e substituição é no Moodle. O único elemento avaliativo que faz no Classroom é o trabalho disciplinar, esse que a gente acabou de mostrar, tá? Então, geralmente, né, quem está começando faz uma confusão entre Moodle e Classroom, tá? Por isso que eu estou reforçando, repetindo e repetindo, para ficar gravado na memória de vocês, tá? De qualquer forma, vai estar aqui, né, nesse arquivo, e vai estar acessível a vocês no Classroom, para caso queiram rever, né? A nossa memória, às vezes, dá uma, né, nos trai, né? Eu, pelo menos, sou bem esquecido, hein? Se vocês estiverem em sala de aula e não responderem presença, eu dou, por exemplo, né? Esqueço que vi vocês aqui. Como o conteúdo, né, que a gente vai estudar e que está presente na nossa apostila, que é o conteúdo da aula 1 a 8, tá? Introdução à economia, macro, microeconomia, né, oferta, demanda, a lei da oferta-demanda, a função oferta-demanda, equilíbrio de mercado, né? Balanço de pagamentos, inflação, mercado de capitais, as políticas fiscal, monetária, cambial e de renda. Tá? São grandes temas, tá? Cada um deles tem capítulos específicos dentro da apostila com todos os seus subitens. A gente vai trabalhar esses conteúdos ao longo das aulas. Tá? Bom, a gente vai ter sempre uma divisão assim. Primeira parte da aula, conteúdo. A gente faz um intervalo, 15 minutos. Na volta do intervalo, a gente faz a chamada. Tá? Para vocês que estão presencialmente aqui, né? Eu vou abrir ali primeiro a chamada do pessoal online. Chamo, né? O pessoal do online responde, depois abro a chamada de vocês que estão aqui no presencial, tá? Uma chamada sempre ao vivo nessa segunda parte da aula, depois do intervalo. Então, primeira parte da aula, conteúdo, intervalo, chamada. Depois da chamada, exercícios, tá? Do conteúdo que a gente acabou de ver. Esses exercícios vão nos ajudar muito, né? Principalmente na parte dos cálculos, né? Ficar bem, né, prático aí nos cálculos, porque nas avaliativas, o que a gente vai encontrar? Além do conteúdo teórico, né? Essas avaliativas aqui vão aparecer cálculos, né? Inclusive, na primeira delas, acho que já tem um já, né? Que é da demanda e da oferta, né? Tá? O processo avaliativo tem a ver com como nós vamos estudar? Sim. Porque o processo avaliativo, o objetivo dele não é a nota, né? A nota é o resultado. Então, o processo avaliativo é uma provocação de estudo, porque, de fato, né, para conseguir conquistar a nota, a gente tem que fazer o quê? Estudar. Pesquisar na apostila, rever a aula ao vivo, estudar os slides que o professor passou, olhar as anotações que fez durante a aula. Então, é uma provocação ao estudo. É mais um momento de estudo. Esse é o objetivo de um processo avaliativo no âmbito educacional, né? A nota vai ser sempre o resultado. Não é que não seja importante, né? A nota é importante, a gente sabe. Mas ela não é o alvo, né? Não é o objetivo, tá? Então, sim, o processo avaliativo faz parte do processo de estudo. Além disso, gente, do nosso processo avaliativo, né? 10 na N1, 10 na N2, média final N1 mais N2 por 2, para ser aprovado, não é só a média 6, eu tenho que ter 75% de frequência, tá? Então, frequência mínima, 75%. Se eu tiver frequência 70%, 60%, reprova por falta, né? Então nem vale a pena faltar. É um dia só na semana a aula, né? Não vamos faltar. E aí eu digo 75% de frequência mínima, não ter frequência abaixo de 75%, para faltas, claro, injustificadas, né? Quando a gente tem justificativa, ó, eu tive que trabalhar, então tem justificativa da empresa, fiquei doente, tem atestado, né? Um problema de saúde, enfim, aí está justificado, né? Não vai ser registrada a falta, desde que, né, faça essa justificativa, tá? Então, se acontecer, né, não deixem de justificar. Ó, professor, não vim na aula passada, né, porque fiquei doente, né, ou tive, né, cuidar de algum parente que ficou doente, ou, né, tive que trabalhar,
né? Fui fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa aconteceu, justifica, tá? Inclusive, para essas justificativas, deixo o meu e-mail, né? A gente fica ansioso, né? Não vou esperar até a próxima aula para falar com o professor, né? Já sei que não vou ir na sexta-feira. Então, já manda um e-mail, tá? luciano.silveira@qi.edu.br. Já sexta-feira que vem eu tenho uma entrevista de emprego, não vou poder ir de manhã, né? Já deixa a justificativa, pode mandar um e-mail, tá? Reforçando, então, o nosso Classroom, principalmente para o pessoal que está online, né? De manhã, uns minutinhos antes das 9 horas, ou 9 horas em ponto, eu posto o link do Meet, né, para a nossa aula ao vivo. Então, o pessoal que está assistindo online, né, sempre um pouquinho antes das 9 vai ser postado, e é aqui, né, no mural que vocês vão achar, tá? No mural é onde, na segunda parte da aula, depois que a gente trabalhou o conteúdo, intervalo e chamada, é no mural que vai começar a aparecer os exercícios também. Então, tanto o pessoal que está online, quanto vocês que estão aqui na sala, né, podem fazer os exercícios pelo Classroom. Acessa pelo celular, e aí vai fazendo os exercícios também pelo Classroom, tá? De qualquer forma, eu projeto slides também, né, no finalzinho, os exercícios que estão aparecendo ali no Classroom para vocês. Quem tiver sem celular, né, copia no caderno, vai fazendo no caderno os exercícios, e, eventualmente, os cálculos, né, que a gente tem a dificuldade, né, de realizar, dos exercícios que estão acontecendo, a gente resolve aqui no quadro, né, tá? O pessoal que está online vai ter também a resposta cadastrada lá no exercício dentro do Classroom, certo? Então, gente, como eu disse, os exercícios na segunda parte da aula vão aparecendo no mural, um abaixo do outro, conforme vão sendo postados. No perfil de vocês, perfil do aluno, aparece no canto superior direito uma palavrinha. Significa que foi atribuído um exercício ao aluno. Enquanto ele não fizer o exercício, continua atribuído. Bom, aí o aluno foi lá, clicou, apareceu o formulário do exercício, uma pergunta com alternativas. Olhei nas minhas anotações no caderno, né? Estava atento na aula do professor, ou precisei dar uma pesquisadinha na apostila, achei a resposta. Marquei a alternativa, cliquei em enviar formulário. Fechei o formulário, a mesma coisa que a gente fez no trabalho disciplinar, né? Venho em ver atividade, aparece ali a caixinha entregar, clico em entregar. Aí vai mudar o status do exercício, de atribuído para entregue ou devolvido. Se não me engano, quem faz pelo celular está aparecendo entregue, quem faz pelo computador está aparecendo devolvido. Independente da palavra, significa que fez e entregou para o professor o exercício. Tá? Se passou o dia da aula e o exercício não foi feito, tá? Aparece a mensagem pendente em vermelho. Então, vocês entram dentro do Classroom e vai aparecer lá para vocês 4, 5, 6, 8 exercícios, tudo pendente, porque não foi naquele dia da aula. Tá? Então, claro, né? Nessa primeira aula, né, vai ficar assim, né, para fazer no dia da aula. Depois, nas próximas aulas, que a gente vai ter mais tempo, né, porque não vai ter o contrato pedagógico com toda essa explicação, os exercícios vão ser feitos especificamente dentro do horário de aula até o meio-dia, para dar tempo de vocês fazerem perguntas, dúvidas, enfim, sobre os exercícios que estiverem acontecendo. Hoje, eventualmente, né, os exercícios vão ficar sem prazo para vocês fazerem, e aí dúvidas a gente já trata no início da próxima aula. Tá? Muito bem. Como eu disse antes, na barra atividades do Classroom, vocês vão encontrar as coisas organizadas por tópicos. Tá? Então, já estou lá na semana 3, mas eu quero refazer os exercícios da semana 1, rever os exercícios da semana 1, e já tem um monte de coisa no mural. Então, vem aqui na barra atividades, está lá, organizado por tópicos. Todos os exercícios daquela semana, num tópico específico. Quero ver os slides, também tem lá um tópico específico. Então, tem tudo com tópicos específicos, com mais facilidade para vocês acharem na barra atividades. É claro, ressalto que só aparece para vocês aquilo que já foi postado. Tá? Então, os exercícios não estão aparecendo ali agora porque ainda não aconteceu a aula, né? A gente não chegou naquele segundo momento, depois do intervalo, onde eu disponibilizo os exercícios. Então, quando chegar o momento, vai estar ali disponível para vocês. Tá? Então, cada aula sempre vai ter exercícios, né? E aí, importante também não confundir as coisas. Exercícios é conteúdo de aula. Processo avaliativo foi aquilo que a gente falou antes. São as avaliativas lá no Moodle, é a prova, é a substituição, é o trabalho. Então, geralmente o pessoal pergunta, professor, os exercícios de aula eu fiz todos e fiquei sem
nota na avaliativa 1? Claro, exercício é exercício de aula, a avaliativa ela no Moodle, né? Então o pessoal às vezes tem um ou outro que às vezes dá uma confundida, né? Fiz os exercícios de aula e fiquei sem nota. O exercício de aula é conteúdo da aula, né? A nota é no Moodle, tem que fazer, né? Exercício é para a gente ficar bom no cálculo, né? Absorver o conteúdo e aí depois ir lá fazer a avaliativa e tirar uma boa nota, tá? Então vai aparecer os vídeos de aula gravados ali, os slides, tudo vai ser disponibilizado ali. O trabalho a gente já falou, mas vou reforçar e repetir muitas vezes as coisas nesse início, para ficar bem fixado na memória de vocês. Então, está ali na barra atividades, a postagem do trabalho disciplinar. Cada aluno faz a sua entrega independente ou não. Então, vocês vão clicar ali, vai abrir o arquivo, vai clicar no arquivo, digitar suas respostas, depois de todas as 9 prontas, clique em ver atividade. Clicou em ver atividade, depois do trabalho pronto, aí sim vai clicar naquela caixinha que eu já tinha falado, entregar. Porque o arquivo que vocês fizeram está aqui, né? E vocês vão clicar em entregar. Automaticamente eu vou receber, né, mensagem: Laura, entregou o trabalho disciplinar, trabalho devolvido. Uma mensagem, tá? E aí vocês estão todos entregando. Aí lá, depois do dia 4, fechou, eu vou abrir os trabalhos. Abri o trabalho da Laura, olhei lá as respostas que ela colocou, ó, tirou 6 pontos, né? Vou registrar lá 6 pontos e clico em devolver. Automaticamente a Laura recebe o trabalho de volta dentro do Classroom e vai por e-mail da Laura um aviso, ó, trabalho devolvido. Aí a Laura sabe que tem que entrar lá no Classroom para olhar que nota que ficou. Onde é que vai aparecer a nota? Vocês vejam que aqui está o título do trabalho, né? E aí, ou aqui à direita, andou atualizando, né? Mas ou é aqui à direita ou à esquerda embaixo, vai aparecer assim: 6/6. O trabalho valia 6, eu atribuí a nota, porque acertou tudo, então vai aparecer a nota aqui. Se aparecer 5/6, valia 6, eu li o trabalho e tinha alguma coisa, né, que faltou, ficou com 5. Tá? Nesse espaço aqui, não dentro do arquivo, tá? Mas nesse espaço aqui, ou aqui embaixo, ou mais lá na esquerda, tá? Aparece a nota do trabalho. E aí vocês, né, antes do dia da prova final, vocês já sabem quanto é que ficaram nas avaliativas da N1 e já estão sabendo a nota do trabalho, né? Porque entregaram no dia 4, provavelmente no dia 5, no domingo, né? Eu tô, em vez de ver o Faustão, eu tô ali, né, corrigindo, né, os trabalhos de vocês, né? Agora não é mais Faustão, acho que vai ser outro agora, não sei quem vai ser no domingo, enfim. Mas faz tanto tempo que eu não vejo TV no domingo também que eu já não sei mais nada. Mas vocês vão ter as notas de vocês da N1, já sabem. Então vai estar publicado ainda porque eu faço fechamento no último dia. Depois que vocês terminam a prova, né, e forem embora, eu faço fechamento das médias, posto, e a tendência é que antes do meio-dia, quando vocês estiverem chegando em casa ou estiverem chegando no trabalho, eu já vou ter conseguido postar as notas de vocês, né? Então, antes do almoço, vocês já devem saber a nota que ficaram. Já vão almoçar tranquilos, né? Todo mundo aprovado, né? Ninguém em substituição, eu tenho certeza. Sempre mostro essa página aqui para as turmas, né? Mas não aparece no perfil do aluno. Ela aparece somente para o meu perfil, o perfil do professor. O Classroom chama isso de barra notas, mas, né, a única coisa que vale em nota ali é o trabalho, né? Aqui eu mostro para vocês, porque é daqui que eu vejo, né, o controle de quem fez os exercícios ou não, tá? Então, naquela segunda parte da aula, onde tem os exercícios, eu postei 4, 5, 8 exercícios para vocês fazerem, aí vai aparecer o nome de todos os alunos da turma e vai aparecer devolvido para todos os exercícios que foram feitos. Então, cada aula tem 2 presenças, uma de antes e uma de depois do intervalo, né? Então, estava na aula na primeira parte, aí na segunda parte da aula, né, foi embora, não fez os exercícios, quem estava online desconectou, não fez os exercícios, né? E aí vai receber uma presença e uma falta, né? Porque depois do intervalo não fez os exercícios. Eu faltei a aula, né? Não participei em nenhum dos 2 momentos da aula, né? Quantas faltas vai aparecer no sistema? 2. Porque cada aula é uma falta antes e uma falta depois do intervalo. Uma presença antes, uma presença depois do intervalo. Que é uma dúvida que também acontece. Ah, professor, eu faltei um dia só, entrei lá no portal do aluno, lá, cliquei no ícone faltas lá, e aparece 2 faltas. Eu faltei um dia só. Por causa disso, tá, gente? Cada aula tem sempre 2 presenças, tá? E aqui que a gente controla, então, a realização dos exercícios de vocês. Eu, dessa
forma vocês lá no mural, né? Porque lá no mural vai aparecer todos os exercícios e para vocês aparece a mensagem se está atribuído, se está pendente, ou se vocês já entregaram, devolveram, tá? Se alguém não entregar alguma atividade, aparece ali, ó, fulano de tal, não fez esse exercício. Ah, se eu não consegui fazer por algum motivo qualquer, caiu minha internet, né, quem está online, não consegui fazer um dos exercícios, dá para fazer depois? Dá, aparece devolvido e aparece mensagem feito com atraso, tá? Então, dá para fazer depois do período, tranquilo. Só vai aparecer essa situação, tá? Para quem está online, é publicado no mural do Classroom o link da nossa aula ao vivo. Isso é muito importante, gente, porque se vocês receberam o convite do professor ou entraram no portal do aluno, salas virtuais, economia e mercado, entraram no Classroom, correto? O link da aula ao vivo é a aula certa, né? Agora, se eu participar de um grupo de WhatsApp em turma anterior com outros colegas e agora não recebi o convite, não sei, de repente eu também não sei se eu estou naquela turma ainda, se eu já não fui para uma turma do segundo ciclo, se não fui transferido para outra turma, né? Então, não entrem em links compartilhados por outros colegas nunca, tá? Usem sempre esse caminho. Ou recebi o convite no e-mail que o professor mandou, ou entrei no portal do aluno, salas virtuais, e entrei por lá. Porque acontece muito os alunos criarem um grupo no WhatsApp, e aí daqui a pouco na próxima disciplina, né? Não sei qual é o link da aula ao vivo. Aí pede no grupo. Mas no grupo tem aluno que já foi para outros, né? E na tentativa de ajudar, a gente manda o link ali no grupo. Aí o colega entra, começa a assistir a aula, aí depois quando chega na hora da chamada, não fui chamado. Assistindo a aula numa outra turma, né? Porque entrou do jeito errado, né? Tá? Então, nunca peguem link de terceiros e nem passem um link de vocês. Se um colega está pedindo para vocês o link, é porque alguma coisa deu errada. Ele não viu o e-mail do professor e também não entrou no portal do aluno. Então, já disse para o colega, ó, colega, entra no portal do aluno, tá lá o teu link lá do teu professor, né? Ou liga para a escola, tá? Mas não passa o seu link, para evitar essas confusões. Senão, daqui a pouco tem colega que passa, né, 1, 2 aulas, né, assistindo com outro professor, está levando falta, né, na sua turma. E às vezes acontece, né? Começou a assistir a aula ao vivo, aí quando chegou na hora da chamada já tinha desconectado, né? Aí vem para a próxima aula, acontece a mesma coisa de novo. E ele está vindo, assistindo ali o início, mas não está recebendo falta, tá? Então, sempre desse jeito, tá, gente? Muito bem. Fechamos o nosso contrato pedagógico. Deu até tempo de dormir, né? Quem estava com sono, dormiu um pouquinho, né? Durante o contrato pedagógico. Mas fica gravado, tá? E os nossos slides ficam lá no Classroom para vocês. Os slides logo em seguida agora, né? A gravação demora um tempinho para converter e depois vai estar acessível para todo mundo. Tanto quem está online, quanto quem está presencial, que quiser rever esse material, vai estar ali, tá? Como eu disse para vocês, nossa divisão de aula é sempre primeiro conteúdo, intervalo, chamada, depois exercício. Hoje, o primeiro dia é diferente porque teve o contrato pedagógico. Então, a gente fez o contrato pedagógico, vai fazer um intervalinho agora de 15 minutos. Na volta do intervalo, a gente faz a chamada, vamos ter o conteúdo, e bem pro finalzinho, né, se der tempo, vai ter algum exercício. Se não, como eu disse para vocês, né, eu posto exercícios e vocês fazem até a próxima aula, né, anotando as dúvidas de vocês. Por início da próxima aula, a gente tirar as dúvidas e continuar aí sim, né, com essa divisão. Primeira parte conteúdo, segunda exercício. O momento do intervalo não tem um horário fixo, tá? São 15 minutos de intervalo, mas a gente vai privilegiar o conhecimento. Se a gente está terminando o conteúdo ali e é 10h20, então o intervalo vai ser 10h20. Se naquele dia o conteúdo tem um pouquinho mais de coisa, a gente termina às 10h30, o intervalo vai ser às 10h30 ou 10h40. O importante é que vai ter 15 minutos de intervalo e vai acontecer mais ou menos por esse horário, tá? Vai depender muito da quantidade de dúvidas e perguntas que possam ter, né? E o quanto de conteúdo tem para fazer naquela manhã, tá? Então agora são 10h20. Então vamos fazer um intervalinho, 10h05, né? A gente volta desse intervalo para ter o conteúdo, né? E depois, se der tempo, exercícios também, tá? Na volta do intervalo, nossa chamada, tá? Pessoal que está online, durante o intervalo, eu só fecho a câmera e o microfone, tá? E abro de novo, então, às 10h35 no retorno. Certo, gente? Então, vamos tomar um café, né? Só não tem café aqui dentro, mas ali fora, ali acha, né?
um lugar para tomar café. Do outro lado da rua tem um lugarzinho para comprar doce, quem adora doce tem ali, né? Certo? Pode. A sala fica aberta aí.